Olá, família! Como vocês estão? Bom, hoje eu tô aqui para fazer uma Maquia e Fala sobre um caso famoso. É da família DeFeo de horror em Amityville. Se você sabe do caso, fica aí de qualquer jeito, mas se você nunca ouviu falar, fica aí comigo que eu vou te contar tudo. Irei começar pelo Prime, vou usar como sempre quase o da Bruna Tavares. Eu gostei muito dele, acho que já é a segunda semana que eu tô usando ele pra me maquiar. E mesmo que eu faça maquiagem assim pro dia a dia alguma coisa, eu estou usando ele porque eu realmente acho que a fixação e a absorção dele na pele realmente é maravilhosa. No dia 13 de novembro de 1974, às 3h15 da manhã, na rua Ocean Avenue, no número 112, que ficava em uma cidadezinha chamada Amityville, em Long Island, aconteceu um crime que realmente chocou todo o país. Os americanos ficaram assim, de boca aberta, com a brutalidade do assassinato, e ainda mais porque o autor, né, a especulação desde o princípio era de que um dos membros da família foi o responsável pelo massacre. Da outra vez eu prometi pra vocês, né, nossa, vou fazer uma make basiquinha tal, e saiu uma puta de uma maquiagem. Dessa vez eu vou tentar ficar na casinha, tá? Prometo que eu vou me esforçar ao máximo. Pode ser que pela maquiagem ser mais básica, ela vai acabar antes do caso, mas não tem problema. Aí eu falo só do caso. E também eu vou aproveitar uma maquiagem mais light, porque eu já vou gravar sobre o filme, né, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais, que é da Susannah von Richthofen, que foi uma grande decepção, mas com certeza esse vídeo vai sair depois, tá? Do meu review sobre. Então, caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não viu o vídeo que eu estou falando, eu vou deixar aqui embaixo pra você. Gente, eu fiz aqui uma mistureba uma vez desse Magic Fix da Ruby Rose com um da Bruna Tavares. Eu coloquei tudo junto e deu super certo. E eu vou usar ele agora também depois do Prime. Amityville fica a alguns quilômetros de Nova York, então não é assim uma cidade tão, né, no meio do nada. Ronald Joseph DeFeo Jr. assassinou todos os membros da família. Estamos falando de Ronald DeFeo, pai, também a sua mãe, Louise DeFeo, e os seus 4 irmãos mais novos. Dawn, de 18 anos, Allison, de 13 anos, Mark, de 12 anos e John, de 8. Ronald DeFeo, à época, tinha 23 anos, e ele também era conhecido pelo apelido de Butch. Estou passando o corretivo antes, gente, porque não vou ficar preocupada, né, com a maquiagem, já que é uma coisa do dia a dia. Então, não tem problema se borrar, se isso e aquilo, né? Aqui é o corretivo da Bruna Tavares, o qual é um dos poucos produtos dela que eu não sou muito fã. Butch entrou em um bar chamado Henry's Bar por volta das 18h30 da tarde e falou que entraram em sua casa, que seus pais estavam lá e que havia ocorrido tiros lá dentro. Foi aí que um grupo de pessoas se dirigiu à casa dos DeFeo e se deparou com o massacre. Essa make que eu vou fazer pra vocês é bem dia a dia, tá? Eu uso ela praticamente toda vez que eu tenho que sair de casa e fazer alguma coisa que não seja um evento, um jantar, enfim. Vou usar essa paletinha, que eu acho que eu já mostrei pra vocês, a Twilight da You Can Be. Vou pegar com o dedo mesmo, tá? Uma sombra, só pra um rosinha assim, e vou passar na pálpebra. A polícia foi chamada, obviamente, e confirmou a morte de 6 pessoas. O Ronald, ele foi encaminhado para a delegacia mais próxima e falou para as autoridades que uma pessoa envolvida com a máfia tinha entrado na casa e matado todo mundo. Porém, no dia seguinte, Ronald DeFeo, ele mudou a versão dos fatos dele. Estou usando a sombrinha do Marissage de sempre, com o dedo também. Ele mudou a versão dos fatos,
confessou a autoria e simplesmente disparou a seguinte frase: "Foi tudo muito rápido. Eu comecei e não conseguia parar." Mas o pior mesmo foi... Pior não, né? Mas assim, o mais bizarro, né? O frio, foi depois. Porque ele mesmo disse que ele assassinou a família inteira, tomou um banho, se livrou das roupas ensanguentadas e colocou uma nova muda de roupa. E após isso, ele se arrumou, né? Foi pro trabalho dele como se nada tivesse acontecido. Vamos para o perfil criminológico de Ronald DeFeo. Butch, ele era 5 anos mais velho do que Dawn. E ele tem algumas versões de que ele foi abusado pelo pai, mas eu fico meio receosa de afirmar isso para vocês, mas existe sim essa versão. E também isso foi a origem de muitos problemas internos que o Butch desenvolveu. Vocês viram que eu passei um rosinha, passei o brilho da Marissage de sempre e eu não consigo não passar delineador gatinho, tá? Vai ser raras as vezes que eu não vou fazer porque realmente, desde que eu me maqueio, eu faço e eu amo, enfim. De acordo, né, com o que foi falado, esses abusos deram uma origem a uma personalidade muito problemática, né, do Butch. E também ele se tornou um adolescente extremamente muito problemático e também desenvolveu um transtorno de personalidade. A Lois e, né, o Ronald pai, eles chegaram a mandar o Ronald Jr. para o psiquiatra, mas não houve nenhum progresso no tratamento. E eu cheguei assim num ponto da história que eu falei assim, gente... Eu não sei, né? Eu não sei o que se passa na cabeça, porque eu não sou mãe, né? Então eu não posso julgar, né, como a gente reagiria nessas situações. Mas, já que os tratamentos psiquiátricos, né, com o filho deles não adiantou, a Lois e o Ronald pai resolveram encher o filho de bens materiais. Percebam que eu também tenho muito esse costume, tá? Eu não pego o delineador e vou literalmente tudo, né? Eu geralmente faço daqui pra trás. O motivo, não sei, simplesmente faço porque eu gosto. E simplesmente, no aniversário de 14 anos de Butch, eu vou ficar falando Butch pra vocês porque o pai se chamava Ronald DeFeo, pra vocês não ficarem confusos, tá? Mas o Butch, ele, no aniversário de 14 anos, ganhou dos pais uma lancha. E aí, obviamente, ele ficou extremamente, né, mal acostumado com isso, porque tudo que ele queria ele tinha, e óbvio que quando ele pedia algo e os pais não davam, ele não aceitava aquilo e ele começou a roubar, quando ele não conseguia o que ele pedia para os pais. Estou usando até o fim o meu rímel da Kiko Milano, tá? O Standout Volume. Amo ele, parece que eu tenho cílios postiços, porque eu já falei pra vocês que meus cílios é bem grande, né? Graças a Deus. Então, eu gosto muito desse rímel e quando ele acabar eu não sei o que eu vou fazer. Com 17 anos, Butch foi expulso da escola. O motivo? Uso frequente de drogas e episódios recorrentes de agressões. E foi aí que ele passou a usar alucinógenos de forma recorrente e conseguiu ter a proeza de chegar no patamar da heroína. Bom, gente, só que aí o negócio ficou um pouco feio, porque assim, eles nunca tiveram, né, um laço afetivo muito normal, vamos dizer assim, né? E eu falo mais pelo lado do Butch com os pais do que com os pais por ele. Mas enfim, houve um episódio em que os seus pais estavam discutindo um pouco feio na cozinha. Foi aí que o Butch, né, Ronald Jr., pegou uma espingarda que guardava em seu quarto e apontou para o rosto do próprio pai. Ele então ordenou que a mãe saísse, né, do cômodo e apertou o gatilho da arma. Contudo, a arma, ou não, né?
não sei o que é pior, se foi desse jeito ou não, mas a arma estava descarregada e ele simplesmente virou as costas pro pai e saiu como se não tivesse tentado assassinar o próprio pai. Acredita em mim que essa make que eu estou fazendo com vocês é a mais básica que eu consigo fazer para me sentir bem, tá? Assim que eu falo, gostei dessa maquiagem, não exagerei tanto. Então, os meus parâmetros para maquiagem não são muito normais. Agora eu vou vir com o pó da Vizela, sem novidades, e vou passar com pincel. Agora, dessa vez, também não me perguntem por quê. De acordo com a necrópsia que examinou os 6 corpos, o pai foi o primeiro a morrer e ele estava dormindo. Por uma questão, acho que também de logística, né? A próxima vítima foi a Lois, que estava dormindo no mesmo lugar que o Ronald pai. Há, né, uma informação, né, aí que a Lois, ela teria, obviamente, acordado com disparo, gente. Realmente não tem nem como, né? É uma coisa meio que de modos de operar, um modus operandi de assassinato nesse nível. E isso eu vou falar também, né, no vídeo que eu vou gravar sobre os filmes da Suzane. Sempre que o autor ou os autores vão assassinar alguém, né, mais de uma pessoa e essa pessoa está no cômodo com outra, sempre tem que ir um parceiro assim junto, porque senão, obviamente, o que você tá fazendo com outra pessoa vai acordar a outra e pode reagir, enfim, isso é meio que um padrão. Só que eu não sei se o Butch não estava pensando, enfim, mas na hora que ele atirou no pai, a Lois acordou e aí ele deu um tiro no peito dela. Os 2 tiros até então tinham sido a queima-roupas. E quando a gente fala queima-roupas é que tipo a arma foi encostada ou extremamente próxima à vítima. Aí depois o Butch foi para o quarto dos seus irmãos. O Mark morreu na hora. Infelizmente o John, o pequenininho, não morreu na hora com o tiro e ficou agonizando antes de falecer. As irmãs, né, do Butch, Alison e Dawn, foram as últimas a serem assassinadas. E, inclusive, na hora em que elas foram mortas pelo próprio irmão, elas estavam acordadas. Depois da confissão da autoria, o Defeu, né, o filho, ele ficou mudando demais as versões. E aí vieram várias hipóteses e muitas delas controversas. A primeira versão é a mais louca. O Butch teria falado que a Dawn teria matado o seu pai e a Lois teria matado os filhos, né? E aí o Ronald Defeu Jr. teria matado a mãe. A outra versão levantada pelo Butch foi que a sua irmã Dawn e um homem desconhecido teriam matado os seus pais e os seus irmãos. E a única pessoa em que o Butch realmente teria assassinado teria sido a Dawn. E detalhe, falou, né, nessa hipótese que foi uma fatalidade. Há também a hipótese que essa sim é muito forte, né, que muitas pessoas acreditam, que o Defeu, né, filho, ouvia vozes dentro da casa, que a casa era amaldiçoada e que essa suposta voz ordenava que ele matasse toda a sua família. E aí, óbvio, né, que começa o questionamento. Esse crime ocorreu com tiros, né, gente? E tiro faz barulho, né? Eu não sei se você já ouviu barulho de tiro que seja próximo a você, é muito barulhento. E aí as pessoas começaram a perguntar, mas nenhum vizinho ouviu nada? Nenhum membro da família acordou com barulho? Porque assim, eles eram uma família grande, né? Tinha todos os irmãos, enfim, ninguém ouviu nada? Houve também a hipótese de que a Dawn, né, ajudou o Butch a matar a família toda por motivos de herança. E também rolou um burburinho aí de incesto, né, entre a Dawn e o Butch. Mas isso jamais foi confirmado por ninguém. Vou passar um pouquinho de rímel aqui, gente. É uma coisa que eu não gosto de fazer, porque os meus cílios são muito grandes, mas eu acho que dá uma delineada assim na parte de baixo, e eu faço assim também pra dar uma disfarçadinha no rímel.
Os especialistas do caso, né, que estudaram e estiveram envolvidos na investigação do crime, falaram, inclusive também as evidências apontaram, que não houve luta corporal e que, pelos vestígios de pólvora, né, encontrado nas vítimas, todos os tiros foram disparados a curta distância ou a queima-roupa, ou seja, ou com a arma encostada de fato na vítima. O fato de saberem que o Butch, né, o Ronald DeFeo Jr., tinha transtornos de personalidade, claramente ia ser usado, né, como argumento pela defesa dele para alegar insanidade. Só que o júri chegou ao consenso de que DeFeo tinha plena ciência de todos os seus atos. Vamos de brown shape, que eu não largo nunca mais. Essa é a cor taupe para quem quiser saber. Ronald DeFeo Jr. foi condenado, né, à pena de 6 prisões perpétuas. E até o fim de sua vida, ele cumpriu a pena dele na prisão de segurança máxima, que eu vou estar deixando o nome dela aqui para vocês. Em 1975, George e Kate Lutz, que inclusive tinham acabado de se casar, se mudaram para a casa localizada na Ocean Avenue número 112. O valor, né, da residência impressionava porque estava muito abaixo, né, do valor imobiliário da casa, que tinha inclusive piscina e uma modesta casa de barcos. Como filho, eles tinham o Daniel, de 9 anos, o Christopher, de 7 anos, e a Melissa, de 5 aninhos. Um padre foi chamado pela família Lutz para benzer a casa, né, um dia antes deles se mudarem. E já foi aí que começou a acontecer coisas bizarras na casa. De acordo com o padre, né, que fez esse benzimento, né, na casa, assim que ele começou a espirrar água benta, um enxame de moscas invadiu, né, a residência e inclusive o quarto que tinha acabado de ser abençoado. Ele também, né, durante a sua visita e enquanto estava benzendo a casa, disse ter ouvido uma voz maligna. E de acordo com ele também, essa voz teria aberto uma porta com muita força e ódio e gritava para que o padre se retirasse da residência imediatamente. O padre saiu correndo da casa e inclusive aconselhou a Kate Lutz a não comprá-la. Porém, a Kate ligou o total de 0 para o conselho do padre. Eu demoro muito, gente, na sobrancelha, porque, sei lá, eu gosto de deixar ela certinha, então eu demoro vidas nela. Bom, no começo da vida dos Lutz dentro da casa, acontecia coisas um pouco insignificantes. No máximo, alguns cheiros, assim, odores desagradáveis em alguns ambientes da casa. Bom, eles também falaram que alguns cômodos da casa tinham uma temperatura extremamente baixa, mas que o estranho é que esses ambientes que estava muito frio não tinha nenhuma corrente de vento. Vamos de contorninho, o de sempre, da Bruna Tavares, tá? O Taupe Chic. De acordo com a Kate, moscas, né, enxames de moscas invadiam a casa até nas estações, né, de ano em que era muito frio. E de acordo com ela, ela escutou uma janela sendo aberta e após isso sendo fechada na sua sala de costura. A casa, gente, era gigantesca. Ela possuía 2 salas, 3 corredores, 2 escadas muito compridas, 3 andares, 4 quartos para as crianças, 1 quarto de costura, 3 banheiros, uma cozinha, um quintal enorme e a casa de barcos que eu já havia falado para vocês. Vou vir agora com o Just Glow da Mari Saad. Acho que vocês percebem, né, que eu gosto de passar 2 iluminadores, um antes do blush e um depois. As coisas só agravavam, gente, mas ficou bem feia quando Missy, que era a Melissa, ela tinha um apelido carinhoso de Missy, falou para
os seus pais e seus irmãos que ela tinha um amigo imaginário. Esse amigo imaginário, né, da Missy, chamava Jody e, de acordo com desenhos da própria criança, tinha um formato de porco com olhos bem vermelhos e brilhantes. Aconteceu um episódio bizarro, né, que a família Lutz fala, que na noite de Natal, do mesmo ano que eles se mudaram, o George, né, o patriarca da família, ele estava fechando a casa de barcos. E aí ele deu uma olhada assim geral, sabe, pra casa assim. Ele estava lá fora, olhou pra casa e na janela do quarto da Missy, ele olhou a garotinha em pé e atrás dela o suposto amigo imaginário. Foi aí que ele subiu correndo, né, atrás, né, da menina, no quarto dela. E quando ele chegou, a menina estava assim, dormindo plena na cama dela. Porém, tinha uma cadeira de balanço, né, da menina do lado da cama e essa cadeira estava balançando para frente e para trás. Essa parte que eu vou falar pra vocês, eu sou meio cética. Pode ser que foi real? Pode, mas eu acho meio esquisito. Mas de acordo com o casal, uma gosma verde também escorria pelas paredes e pelas fechaduras das portas da casa, e eles falaram que dava mais nojo do que medo. Irei vir com o blush Noronha, Bruna Tavares, sem novidades. E também foi falado que o patriarca, né, da família, o George, ele acordava toda santa noite às 3h15 da manhã. E, como eu falei pra vocês, 3h15 era o horário que Ronald DeFeo Jr. tinha assassinado toda a sua família. E os relatos não paravam por aí. Eles também tiveram a visita de uma tia da família que era freira e esta senhora não teria passado da entrada da casa. O cachorro também da família nunca quis entrar dentro da residência. A Kate, todas as vezes que ela acordava com vergões e assim, roxos pelo corpo, sabe? E era meio inexplicável, porque ela não se lembrava de ter batido. E os crucifixos, né, que tinha pela casa, sempre estavam invertidos e falavam que a casa tinha um forte cheiro de enxofre. Um episódio muito comum, que eu já vi em vários filmes de terror, inclusive na série Supernatural, tem um episódio muito parecido. A Missy foi vista, né, pelos pais no telhado da casa, prestes a se jogar. Os pais foram correndo até a menina e perguntaram por que ela estava fazendo aquilo. E a Missy tinha falado que era ordem da Jody, porque assim, se a Missy se jogasse do telhado e morresse, elas poderiam brincar para sempre juntas. Estou aqui passando o Mirror Glass, sem novidades também. No 27º dia que a família estava lá, também a Kate descobriu, através de uma bibliotecária que falou essa informação, que a casa possuía um quarto vermelho que ficava no porão. E, de acordo com a história, era neste quarto que o DeFeo ouvia as vozes. E basicamente eu terminei. E, gente, sim, essa é a minha maquiagem básica. Não me peçam pra fazer menos que isso. Se eu fosse fazer menos, o que ia mudar? Eu ia tirar o delineador, não ia fazer delineador gatinho, ia fazer só um contorninho no olho com delineado, mas não ia puxar. E não ia colocar 2 iluminadores. Era o que ia mudar, gente. Me julguem. No 28º dia, né, da família na residência, eles fugiram. Eles literalmente fugiram, gente, porque eles deixaram, inclusive, todos os pertences deles na casa. Eles solicitaram para uma empresa, né, ir recolher os bens, né, que a família tinha deixado, tipo, eles tinham deixado tudo, e foram falar com essa empresa, e os funcionários, né, do caminhão que fez a mudança falou que não viram absolutamente nada de errado na casa. Vou passar esse lápis da Marissa Adi, o Good Times. É uma corzinha que eu gosto, ele não deixa aspecto seco. E é uma das poucas coisas também que eu gosto de fazer na boca sem ser o lip tint. E aí, gente, que começou a surgir um boato de que a família Lutz tinha inventado tudo isso, com a finalidade de lucrar com a história, obviamente. O meu gloss de sempre,
que vocês já sabem de cor, porque eu vou ficar mostrando o mesmo gloss, porque eu não sou de ter gloss, gente. E que a verdade seja dita que a família, de fato, lucrou muito com essa história. E aí a confirmação desse rolê todo que a família tinha inventado, essa história para ganhar dinheiro, só ganhou mais força ainda porque o advogado do Butch deu uma declaração que ele de fato tinha combinado com a família Lutz toda essa história para eles conseguirem levantar uma grana e que o máximo de companhia que eles tiveram foram várias garrafas de vinho. Hoje em dia, a casa é totalmente reformada e nunca mais houve boatos de nenhuma assombração. Quem, se tem conhecimento dos últimos proprietários é a família Cromarts e eles confirmam que nunca aconteceu nada de sobrenatural na casa. Em novembro de 2016, se tem a informação de que a casa foi vendida pelo valor de $850 mil. E esse foi mais um Maquia e Fala, família. Essa foi a make basic dessa vez, na minha cabeça eu cumpri. Muito, muito, muito obrigada se você ficou comigo até o final desse vídeo. Por favor, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo do Operandi. E, de novo, a mesma ladainha, gente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e nos recomende para todo mundo que gosta do assunto, de crime, fatos reais, enfim. Chama todo mundo para nossa comunidade True Crime. E se você puder, por último, dar aquele upgrade nos nossos vídeos, compartilhe também. Eu fico por aqui. Mais uma vez, muito, muito obrigada por ter ficado comigo. Um enorme beijo, um grande abraço. Se cuidem!